Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando aí sobre as 10 heurísticas de Nielsen ou mesmo a heurística de Nielsen, né, que é uma técnica aí que pode ser utilizada de forma bem interessante nos nossos testes, por que não? Só que o foco dessa heurística é muito na usabilidade, mas para início de conversa, né, o que é uma heurística? Para quem aí já teve algum contato com testes tal, provavelmente já ouviu falar nesse nome, heurística. Basicamente aí é uma forma, né, que ajuda a gente a lidar com alguns problemas complexos, né, ou com algumas incertezas. Essa é basicamente aí uma definição bem simples, né? Lidar com problema e incertezas, ok? E a gente sabe quando a gente está testando software, normalmente a gente tem várias incertezas. O software é uma coisa incerta, desde o que o cliente lhe pede, desde os requisitos que podem estar descritos, enfim, existem várias incertezas nesse processo. Legal? E, como eu comentei as heurísticas de Nielsen, né, muito focado na usabilidade. Eu acho, porque eu estou abordando essa heurística especificamente? Esse é outro ponto importante, né? Existem várias heurísticas dentro do mundo de testes de software, ok? Cada uma ela deve ser utilizada em um contexto diferente. O que é esse contexto? É uma coisa que eu friso bastante nos vídeos. É a equipe onde que você está, as características do produto, a tecnologia que está sendo utilizada, enfim, várias coisas aí que podem influenciar no contexto. E a gente, como QA, né, diferenciar bons QAs de QAs normais é saber quando utilizar cada uma dessas técnicas, dessas heurísticas, né? Porque eu sempre digo, o assunto que eu vou estar abordando aqui, ninguém é obrigado a decorar isso, ok? Claro, se decorar melhor, né? Mas não, eu não vejo isso como obrigatório, porque o importante nesse caso é saber que existe e saber quando utilizar, porque aí no futuro, quando vocês encontrarem um problema que precisa ser resolvido, de que um problema que tem determinadas características, você vai saber qual técnica, o que, qual metodologia, qual heurística utilizar para resolver aquele problema, né? Então, quanto maior a nossa caixa de ferramentas, que eu gosto de utilizar esse termo aqui, né? Caixa de ferramentas, entenda, por qualquer coisa, qualquer assunto relacionado a testes, a qualidade de software, quanto maior essa ferramenta e a gente saber utilizar essas ferramentas no momento certo é o ponto crucial, né? O que realmente diferencia aí possíveis produtos com qualidade de possíveis produtos que aí não sofreram um bom processo de qualidade durante o ciclo de vida dele. E aqui das heurísticas de Nielsen, especificamente, a gente entende que interface, a usabilidade muitas vezes é algo subjetivo que a gente faz por achismo. Então não existe exatamente uma técnica quando a gente testa usabilidade, né? E obviamente no contexto atual existem profissionais focados para isso, né? UX, né? UX designer, enfim, eles são pessoas preocupadas especificamente na usabilidade. Só que eu vejo nós como QAs, a gente tem um papel bem importante aí em sugerir, em dar sugestões como melhorar a usabilidade do sistema, porque existem diversas pesquisas aí que a usabilidade é um dos problemas aí mais recorrentes do porquê um usuário deixa de utilizar um sistema. E o pior, normalmente nesses casos o usuário não consegue explicar exatamente por que ele não está gostando do sistema. O sistema não está legal, né? Mas não necessariamente a função dele, mas é a usabilidade dele. Beleza? Então, vou aqui abordar cada uma das 10 heurísticas brevemente, né? E eu queria deixar esse recado inicial que eu até considero mais importante, né, do que a explicação em si, porque é realmente aí ampliar esse leque de possibilidades que podem vir a ser utilizados aí nos testes de vocês. Beleza? Bom, primeiro, né, visibilidade do status do sistema, né? Nós, como usuários, a gente precisa saber o que está acontecendo. Se um sistema que ele trabalha muito com essa questão de estado, a gente precisa saber em que estado que ele está, qual que é o status daquele sistema. E isso a gente encontra muito por meio de feedbacks,
apropriados do sistema, né? O sistema ele precisa estar informando continuamente de uma forma ok, né, para o usuário como é que o sistema está. Beleza? Segundo, correspondência entre o sistema e o mundo real. O que eu quero dizer com isso? Né? O sistema ele deve falar o idioma do usuário, né, com formas, com conceitos que fazem sentido para o usuário. Obviamente, aí você deve estar se perguntando, por exemplo, um sistema voltado para engenharia. Uma pessoa comum, ela provavelmente vai ficar em dúvida com vários termos que podem estar sendo utilizados nesse sistema. Então depende também muito do público-alvo, daquele usuário que vai estar utilizando o sistema. Legal? Então a gente tem que utilizar termos referentes ao mundo real. Nesse caso de engenharia que eu dei, a gente, né, se os usuários forem engenheiros, por exemplo, a gente tem que falar a língua deles. O sistema tem que falar a língua deles. Não termos que muito ligados à tecnologia, muito ligados ao sistema, porque o engenheiro ele não vai saber, ok? Então a gente sempre tem que ter essa proximidade aí do sistema com o mundo real. Legal? Outro, controle e liberdade do usuário, né? Tem até aqui a imagem do Ctrl Z, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes o usuário ele pode ter feito alguma ação incorreta, vamos pensar assim, né? E ele não sabe como sair dessa situação. Então a gente precisa, o usuário ele precisa ter o controle e uma liberdade para conseguir sair desse erro, né, dessa ação que ele não queria que tivesse acontecido. Porque a gente sabe que o nosso dia a dia é bem corrido e muitas vezes a gente pode estar utilizando o sistema de forma rápida, vamos dizer assim, e a gente faz alguma coisa por engano, ok? E aí a gente vai ter um problema. Então vocês precisam, né, o sistema ele precisa ter esse o usuário precisa ter esse controle e a liberdade para conseguir dizer o que o sistema, né, para onde que eu quero ir junto com aquele sistema. Legal? O Ctrl Z é um bom exemplo. Legal? Consistência e padronização, né? Consistência e padrões. É aquele esquema, o sistema ele precisa seguir um padrão dentro dele. Se forem sistemas que fazem parte aí de uma empresa. Essa empresa ela deveria seguir padrões naquele sistema, tanto de imagem, texto, cores, enfim. E outros, a gente pode ir até mais além, por exemplo, Ctrl C, Ctrl V. Né? São atalhos padronizados a nível mundial em todos os sistemas. Os próprios ícones, alguns ícones, por exemplo, de Ctrl C, Ctrl V, de salvar, por exemplo, são padronizações mundialmente conhecidas. Se a gente quebrar essa padronização, então a gente tem um grande problema. E de novo, nós como QAs, né, e principalmente já antes deveria, né, os próprios desenvolvedores, analistas, enfim, eles têm que reconhecer isso, saber aonde que os determinados padrões daquele sistema eles devem se encaixar, beleza? Se no contexto apenas do sistema, um conjunto de sistemas ou aí uma convenção de sistemas pensando aí a nível mundo. Legal? Outro item, né, prevenção de erros. Aquele esquema, né? A gente muitas vezes faz alguma ação errada e a gente recebe uma mensagem de erro, beleza. Mas por que não pensar um pouco antes? Como é que o que o sistema ele poderia ter feito para prevenir esse erro? Ok? Por exemplo, uma situação aí bem clássica, negócio de permissões. Determinados usuários podem não ter permissões a determinadas funcionalidades. Por que eu vou deixar o menu disponível? Eu vou deixar opções nesse menu disponível. Se eu clicar nesse menu, ele vai dizer: ó, você não tem permissão para acessar esse menu, ok? Obviamente que depende aí da finalidade do sistema, mas será que não seria muito mais fácil tirar esse menu, ele nem ser exibido para esse usuário? Então ele vai ter economizado o tempo de ter clicado naquele menu e depois ter visto que não tem permissão. Legal? Então a gente poderia, por exemplo, nesse menu ter escondido ele. Ok? Esse é um exemplo aí, prevenção de erros. Ok? Reconhecimento ao invés de memória. Talvez essa seja a heurística que mais tem a ver com a usabilidade em si. Eu
eu não deveria ter manuais gigantes, eu não deveria aprender a utilizar o sistema, ok? Tudo deveria ser muito fácil de eu reconhecer. Eu saber, por exemplo, eu quero fazer determinada ação, eu olhando para o sistema eu deveria saber o que, que eu preciso fazer, ok? Um bom exemplo, né, são os aplicativos de redes sociais, o Instagram, Facebook. Obviamente que hoje ele já tem aí configurações bem mais complexas, só que o básico dele, provavelmente ninguém leu a documentação como é que funciona, né? E eu não decorei, simplesmente abri o aplicativo e comecei a usar, porque ele é fácil de ser reconhecido, eu não preciso decorar nada, reconhecimento ao invés de memória. Legal? O outro item, né, flexibilidade e eficiência de uso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, determinados sistemas eles devem ser bons tanto para usuários aí que estão começando a utilizar o sistema quanto para usuários avançados. Por exemplo, eu deveria poder definir atalhos, por exemplo, se por exemplo, um usuário avançado, ele poderia querer definir determinados atalhos, mudar alguma configuração no sistema, porque ele já é um usuário avançado, ele sabe determinadas ações, ele já tem bastante experiência. Então eu quero ter essa flexibilidade e com isso eu vou ser eficiente no uso do sistema, eu vou ser mais rápido no uso do sistema. Legal? Outro, Static Design Minimalista. Esse é um item, aquele esquema, né? Apenas o necessário. Não coloque, a gente não deve colocar no sistema coisas que não façam sentido, ok? Pensem da seguinte maneira: tudo o que está sendo visto, tudo o que está disponível no sistema, ele tem que ter um objetivo. Se não tem, ele não está minimalista. Ele serve para gerar uma complexidade maior. Enfim, use apenas o necessário. O sistema deve ter apenas o necessário. Beleza? Recuperação diante de erros. Se eu não conseguir aplicar muito bem a heurística 5, a prevenção, eu pelo menos preciso ter uma boa heurística 9. Se eu cometer um erro, esse erro ele precisa estar muito bem descrito. O feedback do sistema precisa ser muito bom para eu saber exatamente o que eu fiz e o que eu preciso fazer para mudar, principalmente. Ok? Como é que eu posso sair desse erro? Né? Então, recuperação diante de erros. E por fim, ajuda de documentação. Eu não deveria, né? Eu acredito que a gente não deveria precisar usar ajuda de documentação. Porém, se for necessário, essa ajuda de documentação ela deve estar de fácil acesso e aí muito bem descrita. E de novo, né? Seguindo talvez até outras heurísticas novamente, apenas o necessário, né? E enfim, outros itens também. Legal? Eu vou estar deixando um link aqui com a descrição detalhada, uma explicação detalhada de cada uma delas, né? Só que a ideia aqui foi justamente mostrar essa nova ferramenta para vocês colocarem na caixa de ferramentas e utilizar quando for necessário. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente não olha tanto para a usabilidade quanto a gente deveria, só que é muito, muito importante. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.